Oi, gente. A deputada federal bolsonarista da pandemia, inclusive tem uma notícia falsa rolando nas redes, que a vacinação, quanto mais gente vacinada tiver, menos a transmissão do vírus. Inclusive, a vacinação de crianças, um dos argumentos dos especialistas é justa a vacinação infantil, porque isso é o correto. Foi para o país e por isso que eu defendo a vacinação infantil. E distribuir em grupos bolsonaristas, de médicos bolsonaristas e de grupos anti-vacina, para que esse pessoal, intimidativa dela, foi porque ela achava que, num erro de comunicação com o Ministério Público, que essas informações eram públicas. Alguém acredita dados pessoais dessas pessoas com as quais ela discorda, mobilizando a horda bolsonarista, negacionista, para que as informações dele, que o e-mail, que o CPF, que o celular... Não há nada demais em informar isso para grupos que estão realizando ameaça contra essas pessoas. É uma coisa monstruosa mesmo essa gente, viu? Realmente terrível, terrível. Né? Os 3 médicos que foram no Ministério da Saúde apresentaram argumentos contundentes em defesa da vacina contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. E aí, sem argumentos, foi isso que a Bia Kicis fez, né? Eles apresentaram as declarações para mostrar que não tinha nenhum conflito de interesses, e ela, que participou da audiência com mais 3 indicados por ela para argumentar contra a vacinação infantil, admitiu que compartilhou as declarações em grupo de WhatsApp. Ela é presidente da Comissão da Constituição e Justiça da Câmara e disse que compartilhou em um grupo de zap de médicos. Quando avisaram no Ministério da Saúde que alguém havia postado, ela pediu imediatamente que quem o fez removesse, mas o Ministério informou que os documentos iriam para o site. Ela entendeu, diz ela, que isso faria os documentos públicos. Eu não sei vocês, mas ela não me engana. Ela não me engana. Um dos médicos prejudicados disse que o vazamento foi ainda durante a audiência e que logo depois os 3 começaram a receber em seus perfis de redes sociais agressões, ataques intimidatórios e ameaças de grupos radicais anti-vacina. A intenção é bem óbvia, né? A intenção é bem óbvia. Essa não é a primeira vez que as redes bolsonaristas fazem ameaça com vazamento de dados. Quando a Anvisa aprovou a vacinação em crianças, o Bolsonaro disse em rede social que ia divulgar o nome de diretores e técnicos da agência que participaram da aprovação. E a gente lembra disso. Os médicos que tiveram os dados vazados cobraram providências do Ministério da Saúde. E a Secretaria Extraordinária do Enfrentamento à Covid, a secretária Rosana Leite de Mello, condenou a divulgação irregular, mas não disse quais providências serão adotadas, nem se essas pessoas vão ser punidas. Tipo, divulgar dados pessoais de médicos é errado, é irregular. Esse pessoal, quando é para enfrentar a horda bolsonarista, né? Eles são lights, né? A nota afirma que não autorizou ou disponibilizou para divulgação o documento, que não compactua com a divulgação de dados pessoais sem o consentimento dos envolvidos, e que a eventual divulgação das referidas informações se deu de forma indevida. Se deu de forma indevida com o fim, com a finalidade de intimidar médicos a favor da vacina. Feita pela Bia Kicis, que já admitiu que fez isso. E essa justificativa furada dela é mentirosa. Ou alguém aqui acredita que foi um engano, que ela que levou 3 médicos contra a vacinação infantil, quando chegou lá na reunião e os argumentos desses médicos foram destruídos pelos médicos que defendem a vacinação infantil, o recurso que ela teve quando não teve mais nenhum argumento foi divulgar os dados pessoais dos médicos a favor da vacina para que esses médicos fossem ameaçados nas redes. Uma atitude baixa, pequena, criminosa. Absurdo o que essa deputada fez. Um absurdo. E é um outro absurdo pensar que ela provavelmente vai sair impune, que ela não será punida por essa atitude. É realmente uma coisa revoltante. E se você está tão revoltado quanto eu peço que você compartilhe esse vídeo. Se você quiser mais informações, cheque o comentário fixado que eu vou postar lá as reportagens. Mas dizer para você, gente, que a gente não pode deixar de lutar contra essa gente. Não podemos, não podemos. Esse tipo de coisa, eles não podem continuar intimidando especialistas técnicos. E, felizmente, nós estamos vendo
mais e mais a atitude de coragem dos cientistas e do corpo técnico brasileiro, que não estão deixando se intimidar. E aqui vai minha solidariedade a esses médicos que tiveram seus dados vazados. A reportagem diz o nome deles, mas não vaza de novo os dados. Felizmente, a reportagem preserva, embora, lamentavelmente, os dados deles já tenham sido amplamente divulgados nessas redes bolsonaristas. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.